Bom dia, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Nós vamos nesta manhã de domingo, mais uma vez, na nossa Escola Bíblica Dominical, estar com os irmãos estudando a nossa lição de número 5, recordando aqui esta lição, quando ela trata sobre o que é pornografia. O que a Bíblia fala sobre isso? Nós sabemos que hoje o mundo gira em torno de não sei quantos bilhões, mais de 400 bilhões de renda com relação à pornografia, de todas as formas que nós pudermos imaginar. Então hoje nós vamos estar estudando esse texto, baseado lá em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, quando é que o apóstolo traz à nossa mente a reflexão sobre tudo isso. Então nós vamos orar e dar início assim, à nossa Escola Bíblica Dominical desta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça mais uma vez, pelas nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, estarmos na tua presença, ó Deus, te bendizendo, louvando ao teu nome, ó Deus, pedindo, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ilumine, abra nossa mente, abra os nossos corações, para mais uma vez, assim, ó Deus, entendermos a mensagem do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Fale, ó Deus, conosco, nos perdoando, nos fortalecendo a fé. É o que te pedimos, ó Pai Santo, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor nos abençoe. Nós vamos ouvir o cântico Conheci um Grande Amigo e logo após nós estaremos dando assim início à nossa lição. Amém? Vamos entoar um cântico, Conheci um Grande Amigo. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Jesus, ele é filho de Deus Pai, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, Jesus, e nele a gente pode confiar, a gente pode nele confiar. Jesus, Jesus, Ele é o melhor amigo, nele a gente pode confiar. a gente pode nele confiar. Jesus, Jesus, ele é o meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente Pode nele confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, ele é o meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. a gente pode nele confiar. Jesus, Jesus, Ele é o meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode nele confiar.
gente pode nele confiar. A gente pode nele confiar. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos convidar todos a abrirem a palavra de Deus lá em 1 João, lá no capítulo 2, exatamente no versículo 15 ao versículo de número 17. Então nós convidamos a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, a abrir a palavra do Senhor lá. Quando aqui ele fala, não se deve amar o mundo. Então João vai aqui falar para nós, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações. Meus queridos, a nossa lição hoje ela vai falar a respeito de algo muito sério, de algo também que é muito importante para nós tomarmos como conhecimento a respeito desse texto, dessa lição que nós já estudamos ela anteriormente, quando ela vai exatamente falar dessa questão da pornografia no mundo, da pornografia em todos os sentidos que nós estamos conhecendo hoje. O autor da nossa revista, ele traz para nós, na sua introdução, um relato muito importante para nós tomar um conhecimento da dimensão do que é a pornografia hoje no mundo. Então ele traz para nós dizendo que uma reportagem de 2016, citada numa matéria sobre a indústria pornográfica, informa que essa indústria tem uma lucratividade altíssima, estimada em 400 bilhões por ano, lucro superior aos investimentos brasileiros em aeroportos, ferrovias, rodovias e portos, ao lucro de todas as faculdades privadas nacionais, da Cooperativa Médica Unimed, da Companhia Circense no Circo de Solé e ao lucro de grandes empresas como a Rede Globo, o SBT e a Netflix, mesmo que todos esses valores mencionados sejam somados. Então a coisa ela é grandiosíssima, ela é enorme quando se trata da questão da pornografia no mundo, o lucro que isso dá. Por isso nós temos um número grandioso de pessoas envolvidas com isso, inclusive pornografia de menores, de crianças. Ele diz que os números são assustadores. A realidade da pornografia pode ser notada diariamente em filmes, novelas, canais de TV exclusivos, sites que se multiplicam aos milhares, bancas de jornal e aplicativos para celulares. Seja na TV ou navegando pela internet, ninguém está isento de deparar-se com material pornográfico. Muitas pessoas, incluindo crentes, estão escravizadas pela pornografia e o resultado é infelicidades, casamento desfeito e até mesmo prisão em casos de pornografia infantil. Por tudo isso, é importante ter uma visão bíblica a respeito desse assunto. Então, o assunto é sério, o assunto é delicado quando se trata da questão da pornografia. E a Bíblia ela vai nos instruir exatamente isso, quando o apóstolo João trata desse assunto de forma que nós não devemos amar o mundo, porque o mundo propõe exatamente coisas ilícitas e coisas que não devem ser feitas. E aí a gente vai ser advertido nisso, quando o primeiro ponto da lição traz o sexo na criação, quando aqui ele diz que de que maneira os cristãos devem olhar para as questões de ordem sexual. Há um padrão ou uma ética cristã para essa área da vida? Ele diz: não há nada na criação que não tenha sido estabelecido por Deus. Portanto, o fim de entender o problema da pornografia é de suma importância olhar para o início da história. Ele diz que Deus usou Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio e também para escrever o livro de Gênesis, com o fim de tirar o Egito do coração do povo. Gênesis descreve ao povo como Deus estabeleceu todas as coisas
de forma bem diferente de tudo que tinha aprendido no Egito. Ele vai dizer também que no primeiro capítulo é anunciado que o bondoso Criador fez o mundo em 6 dias, descansando no 7º. À medida em que Deus ia estabelecendo cada coisa em seu devido lugar, uma expressão é notada: e viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 4 a 10, versículo 12, 18, 21, 25, todos eles vão falar: viu Deus que era bom. Aí ele vai dizer assim: repare que a última menção a Deus ter visto que tudo era bom está no versículo 25. Imediatamente antes, ele vai dizer que imediatamente antes da sucinta descrição da criação do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, a fim de refletir o seu Criador. Após a criação do primeiro casal, a expressão ganha uma ênfase, e aí diz a palavra: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Entretanto, o capítulo 2 narra o que aconteceu entre o viu Deus que era bom, que está lá no capítulo 1, no versículo 25, e ele vai dizer exatamente: e o eis que era muito bom. Pensando no ponto de nossa lição, atente para o relato mais ampliado da criação do primeiro casal. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Capítulo 2, versículo 4 a 7. Colocando-o no jardim do Éden para cuidar e guardar. Também deu ao homem suas ordenanças, incluindo a proibição de não tomar do fruto proibido. Gênesis capítulo 2, versículo 8 a 17. E nesse ponto aparece uma expressão que parece destoar do que vinha sendo afirmado até então. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus demonstrou ao homem que ele precisava de uma auxiliadora ao chamar os animais, a fim de que Adão lhes desse nomes. Foi aí que o homem percebeu que, diferentemente dos animais que estavam em casais, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 20. Deus então fez o homem dormir e formou a mulher de sua costela. O relato termina com as palavras que serão repetidas em outros livros acerca do casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Além da afirmação de que, mesmo estando nus, eles não se envergonhavam um do outro. Diante disso, considere essa afirmação sobre o relacionamento sexual, pensando também nos escritos de Paulo. Ele foi concedido para uma relação pactual. A sexualidade é expressa de forma correta somente dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Ao se tornarem uma só carne, por meio do relacionamento sexual, eles espelham a perfeita unidade existente entre as pessoas da Trindade, um Deus que subsiste em 3 pessoas. Essa relação pactual aponta para o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, está em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33. Ele existe, sobretudo, para possibilitar a difusão da imagem de Deus por toda a terra por meio dos filhos do pacto. Ele é o produto da relação pactual e não a sua causa. Dessa forma, Paulo coloca com uma dívida que deve ser paga ao dono. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 a 4. Ele é para o benefício do cônjuge. O sexo é primeiramente para a satisfação do outro, a fim de livrá-lo das tentações. 1 Coríntios 7, 5. Diante disso, qualquer prática sexual que não expresse essa união pactual, mesmo dentro do casamento, falha em cumprir o propósito designado por Deus. Considerando o que acabamos de dizer, há um grande número de maridos e esposas dentro das nossas igrejas que são ateus funcionais.
O relacionamento sexual foi dado para que Deus fosse glorificado e o próximo servido. Ou seja, para que o homem pudesse amar a Deus e ao próximo, como ordena a lei, está lá em Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Então nós observamos aí que a questão da sexualidade é complexa, ela existe lá do começo do mundo, mas tudo foi criado por Deus para que tudo isso fosse para a sua glória, para o seu benefício. Tudo isso o homem tem como prazer, mas nós temos que lembrar que tudo isso é criado por Deus e que nós não devemos de forma alguma entender uma outra vertente que não seja o que a Bíblia nos ensina. O ponto 2 da revista vai tratar que o sexo como uma expressão egoísta. E a partir daí, então, o autor vai trazer para nós exatamente essa questão da pornografia, quando ele começa dizendo que a respeito que foi tudo no início da queda. Ele vai dizer que a queda afastou o homem de Deus e afetou todos os outros relacionamentos. Em vez de amar a Deus e ao próximo, o homem agora ele passa exatamente, ele vai agora se tornar um amante de si mesmo, vivendo para os seus próprios interesses, movido pelos seus desejos pecaminosos do seu coração egoísta. Em relação à sexualidade, você percebe isso já em Gênesis, quando Lameque toma 2 esposas, quebrando o padrão estabelecido, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 19. E quando há a mistura das linhagens da mulher e da serpente, representada pelos descendentes de Sete e Caim. A razão para isso foi os filhos de Deus estabelecerem como parâmetro para o casamento o fato de as filhas dos homens serem formosas. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Quando o Senhor é deixado de lado, ídolos são levantados em seu lugar. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 23 vai falar sobre isso. E passam a ser adorados em busca de prazer, satisfação, segurança, identidade e etc. Ele vai dizer que Paul Tripp afirma que, de fato, até mesmo a pessoa mais irreligiosa expressa a adoração todo o tempo em que se engaja em algum tipo de atividade sexual, seja mental ou física. No sexo, estamos sempre adorando alguma coisa. Nossa vida sexual é moldada pela adoração a Deus, adoração a nós mesmos, adoração ao outro ou adoração àquilo que conseguimos com o sexo. A despeito de o sexo em si não ser pecado, quando os desejos por sexo brotam de um coração cobiçoso e centrado em si mesmo, temos um problema de idolatria. A pornografia ele vai dizer que é uma das expressões dessa idolatria. Acaba sendo uma idolatria nas pessoas que são obcecadas a tais práticas, e por isso o autor traz para nós uma relação que é exatamente a partir da queda que tudo isso começa a fumegar na cabeça do homem, e o homem começa a deixar Deus de lado, começa a adorar outras coisas, a adorar deuses estranhos, a buscar um desejo para si próprio, e a partir daí então tudo isso começa a se descaminhar, a descarrilhar do caminho que Deus propõe ao homem. O autor vai dizer que o dicionário descreve pornografia como texto, foto, desenho, filme e etc., que, com o objetivo único de excitação ou satisfação sexual das pessoas, apresenta ou descreve, que ele diz que ou descreve pessoas nuas ou copulando. Perceba o caráter egoísta. A satisfação pessoal, ela é buscada através dessas coisas. Ele vai dizer também que há uma palavra no Novo Testamento chamada porneia, usada em vários textos, sempre descrevendo relações sexuais ilícitas, geralmente traduzida por imoralidade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Ele vai falar a respeito disso, exatamente quando ele trata a respeito dessas coisas. O autor ele vai trazer para nós, nesse contexto, ele vai dizer exatamente que a imoralidade, ele vai dizer que a imoralidade sexual é fruto de desejos ilícitos do coração. Lembre-se de que Jesus afirmou que o simples olhar com impureza
consiste em adultério. Mateus capítulo 5, versículo 28. Também uma perversão da sexualidade, fruto do coração egoísta. A pornografia tem implicações terríveis. Vamos ver quais são essas implicações terríveis que a pornografia traz à vida do cristão, à vida do cidadão. Ele vai dizer que, primeiro, a ilusão da autonomia. A ideia é que se consiga satisfazer o apetite ou os apetites e se encontre satisfação sem precisar de outrem. Como todo pecado, ela também é enganosa. Ainda que não haja um parceiro físico, existe a necessidade de imaginar alguém, o que torna a indústria pornográfica tão lucrativa. Ironicamente, isso leva à escravidão, pois a pessoa precisará cada vez mais de estímulo a fim de encontrar o prazer. Nada novo aqui, quando a serpente prometeu autonomia ao primeiro casal, levou-os à escravidão do pecado. Segundo, ele vai dizer que a degradação moral do homem, para que pessoas encontrem satisfação na pornografia, uma grande indústria é montada. Se há demanda, há produção. Portanto, ao consumir pornografia, as pessoas contribuem para que homens e mulheres feitos à imagem de Deus entreguem seus corpos ao pecado, expondo-os e desonrando-os das mais variadas maneiras, além, é claro, da degradação do próprio consumidor de pornografia. Terceiro, ele vai dizer que a promessa enganosa de satisfação há casos de líderes que indicam a casais que assistam juntos filmes pornô, a fim de apimentar e ajudar o relacionamento conjugal. Isso explica o fato de certos livros e filmes terem sido tão lidos e assistidos, ainda que a própria crítica secular os categorize como pornografia. Então o autor ele vai exatamente trazer esses pontos com relação da promessa enganosa, da degradação moral, e ele vai falar da ilusão da autonomia. Esses três pontos é que realmente vai aí difundir dentro do contexto cristão, do contexto humano, tudo isso que vem cada dia mais tomando conta da mente, do coração, dos lares, das famílias, dentro da vida social, da vida da igreja. Então a pornografia é um perigo e faz muito tempo que isso vem acontecendo no mundo, desde o início. O terceiro e último ponto da nossa revista vai falar sobre o sexo e a glória de Deus. Ele diz que se o sexo foi dado dentro de uma relação pactual, ele só glorificará a Deus quando o Senhor for obedecido e ao próximo for servido. A pornografia desvia o homem desse propósito. Ela tem escravizado a muitos, mas pode ser vencida no poder do Espírito Santo. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. O texto básico da nossa lição pode ajudar nessa luta. No versículo 15, o apóstolo vai aqui declarar, ele vai fazer uma declaração enfática que os cristãos não podem amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. A pornografia, expressão de corações comprometidos com este mundo quebrado, precisa ser vista como uma afronta terrível ao Senhor. Cristãos devem estar bem cientes de que aqueles que amam a pornografia estão demonstrando na prática que o amor do Pai não está neles. O verso 16 é uma clara demonstração que a perversão sexual não procede de Deus. Ela é uma expressão dos desejos da carne e dos olhos, que são descritos na lista de obras da carne escrita por Paulo em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21. A pornografia pode ser também vista como a busca da satisfação nesta vida e fora de Cristo, o que João chama de soberba da vida. No verso 17, João afirma que o mundo passa. Este sistema caído tem seus dias contados e não deve ser buscado como fonte de alegria. Em constante, ele vai dizer que em contraste, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqueles que estão em Cristo podem lutar contra a pornografia, pois não estão sozinhos. É preciso lembrar que aquele que nos regenerou afirmou que sem ele nada podemos fazer. João capítulo 15, versículo 5.
Logo, a luta contra a pornografia não é somente uma busca pela mudança de comportamento, mas a busca pelo conhecimento de Cristo. É por conhecer a Deus, estar nele e ter nele satisfação que o cristão frutificará. O fruto do Espírito tomará o lugar das obras da carne na vida daqueles que buscarem o Redentor. E o autor da nossa revista, ele traz isso para nós, esclarecendo com relação a essa luta, que aquele que está em Cristo é capaz de vencer todos esses hábitos pornográficos, é capaz de vencer toda essa luta com relação à pornografia. O autor diz que a pornografia é uma das distorções do propósito do sexo. A sexualidade precisa ser expressa dentro de um contexto pactual em que Deus é honrado e o próximo servido. Ao salvar um povo para si, o Senhor lhe concedeu o seu Espírito, que auxilia na luta contra o pecado, à medida em que conduz esse povo à verdade da palavra, fazendo crescer o amor e a satisfação em Cristo. O Senhor é honrado à medida em que o seu povo se assemelha cada dia mais a Jesus Cristo, aquele em que temos plena e real satisfação. É a satisfação em Cristo que ajuda o cristão a lutar contra toda essa impureza. A satisfação em Cristo é que nos libertará de tudo isso. A satisfação em Cristo é que fará com que cada um daqueles que vivem escravizado por esse tipo de pecado possa ser liberto e possa ter paz em seus corações. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe esta palavra, que Deus nos fortifique cada dia mais no Senhor para sermos livres de tudo isso. Nós vamos orar e após a oração nós vamos assim concluir a nossa lição desta manhã. Amém? Que Deus as abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que cada dia mais, ó meu Deus, nós possamos estar na Tua presença, Te buscando, Te glorificando e Te bendizendo, porque foi para isso e com esse propósito que o Senhor nos criaste. Ó Deus, muito obrigado, porque a cada dia que nós temos a oportunidade de estar abrindo a Tua palavra, nós aprendemos um pouco mais do propósito do Senhor para cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo. Livra-os, ó Deus, de todo mal, de todo pecado, de toda perseguição maligna. Ó Deus, que o mundo tenha assim, ó Pai, solicitado ao povo. Ó Deus, que o Senhor nos conceda essa graça, esta misericórdia, ó Deus, de estarmos Te buscando e de estarmos na Tua presença. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de todo mal. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, abençoe o Teu povo. A cada um daqueles que tem assistido, ó Pai Santo, que tem acompanhado, ó Deus, pelo canal. Ó Senhor, que seja abençoado por Ti, Pai. Toma conta, Senhor, de nós. Nos dá um dia de paz, nos dá, ó Deus, um restante de dia na Tua presença. Nos conceda a graça, ó Senhor, de logo mais à noite estarmos em Tua casa, ó Deus, Te bendizendo, Te louvando, ó Deus, Te buscando e Te adorando. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.